Olá pessoal, aqui é o Dani. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E, cara, eu não aguentava mais ficar com aquele ninho de mafagafos com 7 mafagafinhos na minha cabeça. Graças a Deus eu consegui raspar esse cabelo, não tava nem aguentando. Enfim, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, não só pra mim, mas acredito que pra todas as pessoas trans também. A gente vai falar sobre transfeminismo. Ou seja, o que é... Se as pessoas trans podem se denominar feministas, se elas estão dentro desse meio e como é pra elas. A gente vai falar exatamente sobre isso no vídeo de hoje. Bom, começando pela definição do movimento. O transfeminismo é nada mais do que a participação das pessoas trans dentro do feminismo. E para começar a falar desse assunto, eu queria mencionar a história da Marsha P. Johnson, que ela foi uma ativista negra e trans dos direitos das pessoas trans dos Estados Unidos. E, gente, a Marsha, ela era muito maravilhosa mesmo. Ela foi uma mulher que realmente lutou pela causa. Ela tinha uma amiga e junto dessa outra amiga dela, elas fundaram meio que uma organização para abrigar pessoas trans em situações de rua, o que era muito comum na década de 70 lá atrás. A organização se chama, vou até ler aqui na minha colinha, Street Travestite Action Revolutionaries. Vai ter uma foto passando aqui em algum lugar dessa organização. E a marcha é só um exemplo do que estava acontecendo nos Estados Unidos na década de 70, de uma mulher muito forte que lutou, sim, para ser uma mulher e ser feminista dentro do movimento. Era uma ativista que consistia muito dos seus movimentos na época de 70, então ela era da época de 70, mas temos hoje a nossa vereadora maravilhosa, que foi eleita com 50 mil votos, gente. Uma das primeiras vereadoras, mulher e trans e negra, gente. E, cara, 50 mil votos é muita coisa. Então, a gente não tem mais a marcha, mas, cara, a Erika Hilton, ela representa de uma forma tão brava as mulheres trans nesse meio e dá a voz em relação à nossa população num lugar tão importante hoje. É uma conquista tão grande a gente ter uma mulher trans e negra dentro das nossas plataformas de justiça, criadora num espaço de tanto destaque, né? Num lugar tão importante. Como isso representa pra nossa comunidade, pra gente, sabe? E é essa reflexão que eu gostaria de deixar aqui, sabe? Por que pessoas trans como a Marsha ou a Erika mesmo, que é muito famosa aqui no Brasil, não poderiam participar dessa causa que é tão importante? Eu tenho certeza que em algum lugar, tanto a Marsha como a Erika, ou como milhares de mulheres trans e travestis, podem estar inspirando exatamente agora uma certa identificação, não só na parte de feminilidade, delas se identificarem em ser mulher como elas, mas também nessa causa de questão de agir tanto por partes políticas e movimentos civis. Isso é tão importante pra gente, tão importante. E depois de tantos feitos, tantas coisas que mulheres assim podem conquistar e que conquistaram de fato, por que a gente devia invisibilizar pessoas trans dentro do movimento? Por que a gente devia deixar de lado essas pessoas? E por que a gente deveria desconsiderar elas como pessoas que não são importantes no movimento, sabe? É isso que eu gostaria de questionar. E outro recado que eu queria dar para as pessoas trans ou não, e aí chega agora o momento de eu me posicionar nesse vídeo, é que eu queria falar um pouco sobre como os meninos trans devem participar dentro desse movimento. Então, vou falar um pouco sobre isso agora, dentro das minhas próprias vivências mesmo, que eu posso estar me baseando, porque se vocês forem parar pra pensar, eu vivi mais a minha vida como mulher e não como homem. Eu me descobri trans com 16 anos, hoje eu tenho 17, mas se vocês forem parar pra pensar, eu passei a maior parte da minha vida vivendo como mulher, não como homem. Então eu tenho uma certa bagagem assim pra poder falar sobre esse assunto.
E eu acho muito importante a gente não ignorar exatamente isso, as nossas bagagens e as nossas vivências como pessoas trans. E em relação à minha vivência, que era uma vivência feminina e agora uma vivência masculina, já que eu me vejo como homem e como Daniel, eu acho que é muito importante eu usar dessas minhas vivências para propagar como que foi pra mim ter passado por tudo isso. Não calar todas as experiências que eu passei como mulher, sempre perpetuar coisas assim. É muito importante. A gente como homem não pode nunca ficar quieto e consentir agressões e opressões em relação às mulheres. Eu como homem trans não posso fazer isso. Mesmo que, como eu falei, eu não esteja mais do lado feminino. Eu, de fato, devo repudiar e sempre prestar meu apoio em relação às mulheres. É muito importante que eu demonstre o meu apoio e converse com outros homens sobre isso, para que eu possa gerar uma corrente de conversas e debates sobre esse assunto que é muito importante pra gente, que é o transfeminismo. Tanto para nós homens, tanto para nós mulheres trans, é muito importante a gente não ficar quieto, conversar sobre isso e espalhar essa mensagem, que é de participação e de integração de todas as pessoas trans dentro disso. Todos nós devemos admirar as mulheres que não só lutam pela oposição de seus gêneros, as mulheres trans, né? Mas também lutam pela igualdade de gênero dentro do feminismo, que é algo extremamente importante. E eu acho que quando a gente se considera, a gente fala que qualquer um pode ser feminista, eu acho que a gente faz um pouco de história. Porque quando a gente inclui as pessoas trans tão veemente nisso, é algo tão importante para todos os feitos históricos que essas mulheres e as pessoas trans fizeram e fazem hoje em dia. Nós que estamos aqui hoje, que podemos ver que a participação das pessoas trans, como a Marcha e a nossa querida vereadora Érica, é muito, muito importante para nossa história. E sempre vai continuar sendo até o fim dela. Porque enquanto a gente é trans e tem consciência de tudo isso, a gente é responsável por uma parte dessa história e por continuar lutando por tudo isso, por fazer parte dela, por continuar perpetuando essas mensagens. Então, é um movimento completamente vivo, é um movimento que precisa cada vez mais de pessoas e é um movimento sobre e para pessoas trans, acima de tudo. É muito importante que as pessoas saibam disso. Para finalizar, eu gostaria de recomendar um documentário da Netflix, que é exatamente sobre a Marsha P. Johnson, que eu mencionei, que se chama Morte e Vida de Marsha P. Johnson. E é uma ótima pedida para quem quer saber mais, para quem vê que esse assunto é realmente relevante, quer se informar muito mais do que eu mencionei aqui nesse vídeo. Eu acho que é isso, pessoal. Queria pedir que vocês deixassem pessoas, né, comentassem pessoas que te inspiram, né, inspiram vocês dentro do feminismo e pessoas trans que são feministas, que lutam por direitos iguais todos os dias. Deixem os feedbacks desse vídeo aqui nos comentários. Me sigam em todas as redes sociais, tá tudo na descrição. Vão me fuçar por aí, vão me caçar por aí. Vamos trocando ideias sobre esse assunto maravilhoso. Minha DM tá sempre aberta pra gente conversar no Instagram. É um assunto que me motiva muito pra conversar com as pessoas e pra continuar, pra me inspirar em pessoas. É um assunto que me deixa muito feliz de poder estar sentando aqui gravando esse vídeo. Então, obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. Até a próxima, pessoal.